Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui e hoje venho trazer um tema que está em voga e está em pauta, né? Tem sido muito falado, que é sobre o imposto de renda. Com certeza você já deve ter visto alguma notícia, ou pelo menos a maioria das pessoas já viu a notícia de que agora, em 2023, quem recebe a partir de um salário mínimo e meio vai ter que pagar o imposto de renda. Antes de continuar nesse vídeo, de antemão eu já peço e já alerto. Vamos evitar qualquer viés político aqui nesse vídeo. Vamos ter educação nos comentários. Quem aparecer aqui fazendo xingamento, seja para A, seja para B, o comentário vai ser excluído, tá bom? Então, por favor, mantenha o respeito, faça o seu comentário aí de forma educada, coloque a sua opinião, coloque o que você pensa sobre esse assunto, mas sem trazer xingamentos, sem tentar colocar política aqui nesse canal, porque aqui nós tratamos da legislação e eu explico como que as coisas funcionam de verdade. Eu vou te mostrar na prática aqui como que isso realmente vai funcionar. Se você está chegando por aqui agora, o meu nome é Breno Santos, eu sou advogado, sou especialista em direito do trabalho e previdenciário. Trato majoritariamente aqui nesse canal dos direitos do trabalhador, principalmente relacionados ao INSS. E aqui nesse tema, nós temos alguns detalhes em que a contribuição previdenciária vai fazer diferença se você vai pagar o imposto de renda ou não, e por isso eu estou trazendo esse assunto, além de ser algo que realmente tem impacto social. Então, as informações, elas devem ser sempre bem passadas e a gente deve tomar cuidado com o que divulga, né? Porque a maioria das pessoas saem divulgando, saem replicando essas informações. E o interessante, essa informação ela foi inclusive divulgada no site do próprio Senado Federal, o que termina induzindo a pessoas a cometerem o mesmo erro. Eu não vou chamar de fake news isso aqui, porque eu acho que realmente foi um erro, uma falha na hora de quem fez essas matérias analisar, né, todo o contexto da situação. É tanto que a informação realmente consta ali no site do Senado. Então, eu vou compartilhar a minha tela e a primeira notícia que a gente vai ver já é exatamente é, do Senado. Olha só, estou aqui, ó, senado.leg.br, então site oficial do Senado, e olha só o que diz. O ano de 2023 será o primeiro em que pessoas que recebem um salário mínimo e meio terão que pagar imposto de renda. Isso é resultado da contribuição, da combinação entre a tabela do imposto de renda, sem atualização desde 2015, e do valor atual do salário mínimo aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 1320. Interessante que aqui nessa matéria a gente tem duas informações erradas. Por qual motivo o nosso salário mínimo não é 1.320 e sim 1.302, tá? A gente está aqui, ó, governo, a matéria atualizada em 3 de 1 de 2023 e o nosso salário mínimo é de R$ 1.302. Breno, por que que aqui está 1.320? É, provavelmente porque o governo atual, né, já prometeu que o salário mínimo será elevado para 1.320, em que pese ter postergado essa decisão. A princípio seria algo de imediato, mas agora já foi algo que foi jogado para frente, né? A alegação de que precisam estudar as contas públicas, precisam ver qual vai ser o impacto disso no orçamento, como é que vai ser os benefícios do INSS que precisam ser concedidos ainda para poder entender melhor como que vai ficar isso. Então agora já há uma nova promessa de que lá para maio, junho, talvez seja possível fazer essa modificação. Mas o importante é que, nesse momento, o salário mínimo é R$ 1.302. Vamos continuar aqui nessa matéria. A situação preocupa senadores que cobram a ampliação da faixa de isenção para que cidadãos de menor renda sejam desonerados. A última correção da tabela do imposto de renda aconteceu há 8 anos e levou a faixa de isenção, ou seja, o rendimento mensal máximo para que uma pessoa não precise pagar o imposto de renda, para R$ 1.903,98. Na época, isso correspondia a quase 2,5
5 vezes o salário mínimo. Naquele ano, o salário mínimo era de R$ 788. E olha só que interessante, né? A gente vem vendo aí, então, o achatamento do salário mínimo em relação à tabela do imposto de renda. É importante observar que provavelmente vai aparecer comentários aqui, o presidente Lula, né, falou que iria elevar a isenção para R$ 5.000. Bom, o Bolsonaro também fez essa promessa, inclusive também fez uma promessa parecida na sua primeira campanha. O importante é a gente observar o seguinte: todos os candidatos sempre vêm com essas promessas, né, de que vão majorar, que vão isentar, e que vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas na hora que chega o momento de fazer, nenhum deles faz. Porque a nossa máquina pública ela é muito inchada. Existem muitos benefícios pagos para servidores, principalmente o alto escalão. Eu sei que tem uma parcela de servidores aí que trabalha muito e não tem uma remuneração adequada, mas a gente sabe que existem alguns outros grupos que recebem muitas vantagens e isso pesa bastante. Além, claro, de vários outros fatores, como corrupção, como mau gasto público, né? Maus investimentos públicos. Então, existem uma série de fatores aí que são relevantes para que a gente consiga ampliar a isenção do imposto de renda, afinal, sem dinheiro, o governo para. Então, não importa quem que está lá no governo, esse dinheiro sempre é necessário. E aí essas promessas vêm em período de campanha, mas depois a gente vê isso não se concretizando, tá? Então, atenção aqui, porque não se cumpriu a promessa do salário mínimo em 1320, pelo menos não até agora. O salário mínimo permanece como decretado ainda no final do governo do Bolsonaro, em 1302, por meio da medida provisória, né? E a faixa de isenção de imposto de renda permanece lá em R$ 1.303,98. Então, primeiras observações feitas. Agora vamos ver o seguinte: quem recebe é, um salário mínimo e meio, quanto que essa pessoa vai receber? Então, 1.302 vezes 1,5, e aí essa pessoa vai ter uma remuneração de R$ 1.953. Então, no primeiro momento, e aí lógico que isso aqui foi o que terminou causando o erro, parece, né, que essa pessoa ela realmente vai ter que pagar imposto de renda porque ela ultrapassou a faixa de isenção. A faixa de isenção, mais uma vez, R$ 1.903,98, e a pessoa com salário mínimo e meio vai receber R$ 1.953. Portanto, a princípio, é, a pessoa que recebe até um pouco menos de um salário e meio já começa a pagar o imposto de renda. Agora, olha só que interessante, que é exatamente o ponto que ninguém está levando em consideração na hora de replicar essas informações. Estou aqui no site do Serasa e olha só, contribuição previdenciária obrigatória. Então, se você já trabalhou de carteira assinada ou se você já viu um contra-cheque, você sabe que vem ali remuneração, vantagens e as deduções. Dentro das deduções, a gente tem a contribuição do INSS. Existe uma cota que o trabalhador paga e existe uma cota que a empresa paga. Então, essa cota ali que o trabalhador paga, ela é deduzida para efeito de imposto de renda. Olha só o que diz aqui. A contribuição previdenciária oficial também diminui a base do imposto de renda, sendo que nesse caso não há limite de dedução. Então, todo o valor que for descontado ali no seu contra-cheque, ele vai ser reduzido do valor do seu salário para efeito do cálculo do imposto de renda. Então, vamos supor, exemplo aleatório, tá bom? Aqui de cabeça, sem apego ao que realmente determina a legislação. Então, vamos supor que você tem um salário de R$ 2.000 e é descontado R$ 200 ali desse salário para a Previdência, né? Então, o imposto de renda vai ser calculado com base em R$ 1.800, ou seja, 2.000 menos 200, sobra 1.800. Esse é o valor que vai ser utilizado para calcular o seu imposto de renda. E aí, seguindo aqui nessa matéria, a maneira mais simples e prática de saber o valor a ser deduzido é analisar o contra-cheque, né? Como eu falei,
que precisa ser fornecido pela empresa. E agora vamos lá, então. 1953. Essa aqui é uma calculadora para saber a contribuição previdenciária. Selecione a tabela do INSS, olha lá, 2023, e vamos calcular. Então, temos aqui R$ 156,24. E aí vamos voltar lá para a nossa calculadora. R$ 156,24. E olha só, R$ 1.796,76. Agora, nós ficamos abaixo do valor mínimo aqui para o pagamento do imposto de renda, tá? Aqui também tem, ó, vamos ver se, aqui, cálculo do imposto de renda. Vamos ver aqui se a gente faz o imposto de renda. Olha só, salário 1958, né? O nosso 1953, olha só, o nosso salário total aqui, um salário mínimo e meio, tabela de 2023, não vou colocar dependentes, não vou botar outras deduções e vou calcular o imposto de renda. E olha só o que esse cálculo me traz. Cálculo do INSS, ó, 156,24, certinho, né, com a informação que ele já tinha dado, e imposto de renda devido, zero, isento. Por quê? Olha a nossa base de cálculo, R$ 1.796,76, certinho aqui com o cálculo que a gente fez. Então, mais uma vez, né, não vou chamar de fake news isso, porque o próprio Senado Federal divulgou a informação dessa forma, que quem recebe a partir de um salário mínimo e meio vai ter que pagar imposto de renda a partir de 2023. Entretanto, se esqueceram de analisar que há uma redução da base de cálculo em razão do desconto do imposto de renda. Então, esse valor do imposto de renda, ele é deduzido ali da remuneração para a gente poder chegar realmente ao valor que vai ser utilizado para calcular o imposto de renda, tá? Então, espero que você tenha compreendido. Se não entendeu, deixa nos comentários, eu volto a explicar. Se for necessário, eu faço outro vídeo. E, mais uma vez, vamos evitar comentários aí desrespeitosos, comentários com xingamentos, porque eles serão excluídos. Se você gostou desse vídeo, já dá o joinha. O algoritmo vai entender que ele é relevante, vai distribuir para mais pessoas, e essas pessoas vão ter acesso à informação da maneira correta. Compartilha também, né? Nunca é demais ajudar aí que as pessoas tenham essa informação realmente correta, da maneira realmente como determina a legislação, tá bom? Eu agradeço, vai ajudar a divulgar o canal e você também vai estar distribuindo a informação verídica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.